meus amores, sejam bem-vindos ao Minha Mãe na Costura. E hoje a gente vai fazer essa case para colocar caderno, para colocar tablet, colocar acessórios. E aí, ó, ela vai ficar como uma pasta bem bacana para colocar na bolsa, para levar na mão. Nesse lado você pode colocar o seu tablet, bem protegido para não arranhar a tela. Um lugar para você colocar calculadora, lápis, borracha, apontador. E no lado de cá tem um bolso, ó, um bolso transparente. Então aqui eu tenho um bolsinho que a gente coloca, olha, ele é transparente. A gente usa um filó bem grosso. Você pode estar usando outro material, um plástico transparente. E hoje a gente vai estar em parceria com esse tecido maravilhoso que é da Five Looks. E eles fazem uns tecidos digitais super legais, são tecidos super bacanas, que ficam uma aparência muito legal. Olha que gracinha que fica esse tecido. Eu uni esse tecido que não é 100% algodão, é um tecido meio algodão e meio sintético, mas a estampa é uma graça, com esse tecido de 100% algodão. E aí a gente faz uma costura maravilhosa. Então, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Five Looks com os tecidos, sempre em parceria com Preta Arte Ateliê, Miss Criativa na Itália e Santas Declarações. E além da Fê Silveira, que é a minha filha, dona desse canal. Eu sou Maria Cordeiro e vou produzir esse vídeo de hoje. Bora lá! Ah, não esqueçam de baixar o molde aqui na descrição desse vídeo, ok? Agora a gente pode produzir. Bora lá! Vamos começar a montar os bolsos, ok? Vou começar aqui montando, eu tô usando aqui uma tela, você pode fazer com a tela vôlei, mas eu tô usando aqui um filó bem grosso, ok? E aí eu tenho dois cortes desse. Esse é pro lado direito, é o bolso do lado direito, e esse é pro lado esquerdo. A primeira coisa que eu vou fazer é costurar um viés aqui na ponta. Eu vou abrir essa parte aqui do viés para me facilitar. E vou costurar ele bem aqui, ó. Vou costurar ele nessa linha que tem aqui. E aí a gente dá a sequência virando. Você pode costurar direto se você quiser, mas como eu preciso ensinar vocês o melhor método, costurem assim primeiro, tá bom? Então vamos lá. Feito isso, vendo? Eu costurei bem aqui. Por que que eu tomei a decisão de fazer isso? Porque às vezes você faz ele virado e o que que acontece? Ele sai, porque isso aqui é muito fininho. Mesmo sendo tela vôlei, que é um pouco mais grossa, é perigoso. Então, ó, eu vou virar pro lado de cá e eu vou encaixar um lado de trás com o lado da frente certinho. Eu seguro. Posso alfinetar? Posso, mas eu preciso também ter controle dessa peça. Então, ó, como ela é muito difícil de segurar, você pode botar um clipe, aí é uma questão sua. Mas se você virar, como é um zíper pronto, olha, ele fica perfeito. Não tem problema nenhum, tá? Vamos lá. Ok? Tá? Nós vamos fazer esse mesmo processo aqui nessa parte, ok? E aí vamos repetir o mesmo processo que a gente acabou de fazer. Bora lá! Já tá aqui, ó, já tá colocado esses dois bolsos. Agora eu tenho a parte de dentro.
aqui, que é um bolso, que a gente vai colocar primeiro esse bolso. Antes disso, a gente vem com essa parte aqui, ó. E vamos colocar ela aqui, ok? Então, você vai alfinetar ou usar o clipe, como você achar melhor, deixando sempre uma margenzinha pra fora. No molde já explica isso, que precisa uma margenzinha um pouquinho maior, né? O tecido é um pouquinho maior. A gente vai primeiro fazer o seguinte. Você vai conferir se aqui está com a mesma altura de um lado e de outro. Aqui tá com 11,8. E aqui está... Não, aqui está mais baixo. Porque a gente sempre tem... Ok. Tá vendo? Quando a gente confere a altura dos dois lados... Porque esse tecido aqui, esse filó grosso, ele é muito complicado de cortar, tá? Muito mesmo. Então tenham cuidado. Então você mede aqui e aqui, o que sobra pra baixo, você corta. Vamos lá. Aqui eu tô usando o ponto 1,8, tá? E segurem bem firme, vocês podem alfinetar nele todinho para poder não soltar e nem fazer aquele volumezinho para dobrar, né? Para ficar franzido, nada disso. Então, se alfineta bem, aí vem aqui e vai costurar em toda a volta. Faça um retrocesso. O que sobrar, você pode cortar ele, tá? O que sobra em volta, você pode cortar. Esse bolso é o bolso do lado esquerdo, tá? Então lá no molde tem a explicação. O bolso para o bolso do lado esquerdo, porque também aqui atrás vai ser um bolso, né? Então aqui eu vou fazer uma costura bem no meio para dividir. Você pode fazer quantas você quiser, para colocar caneta, o que você quiser. Eu vou fazer uma costura só aqui no meio. Então, o que eu faço? Eu vou tirar, eu vou marcar o meio, em cima e embaixo, e vou fazer a costura. Eu tenho um giz panda. Opa! Eu tenho um giz panda, que é um gizinho que a gente usa e apaga com ferro. Eu venho aqui com minha régua, eu tenho 21 centímetros, então eu vou fazer 10,5. Então aqui, ó, é o meio. A mesma coisa aqui, 10,5. Eu sei que eu preciso costurar nesse posicionamento aqui. Ok? Eu preciso costurar bem aqui. Então, bora lá. Isso aqui sai depois, com ferro. Eu posiciono, vou segurar a linha pra puxar bem ela pra trás. Eu vou vir e voltar, tá? Pra retroceder, pra ele não soltar depois. Vamos lá. Segura bem. Fiz o mesmo processo de retroceder de um lado e de outro. Se você não tiver como comprar a tela vôlei, faça como eu. Comprei uma telinha bem grossa de filó, tá? É a mesma coisa, ela vai ficar tão bonita quanto, ó. Estão vendo? Aí você pode pôr a caneta, o que você quiser aqui dentro, calculadora, tá bom? Então agora
a gente vai montar essa parte aqui, que é representando o bolso, tá? Então, bora lá. Eu tenho um zíper, tá? Num tom até diferente, mas eu não tenho no mesmo tom. Aí pra montar, é sempre o mesmo processo. Ó, eu tenho tecido que vai ficar aqui dentro, ok? Vou botar ele junto. E o dente do zíper sempre pra parte que vai ficar pra fora. Como aqui as duas são iguais, certo? A gente tem que ter esse cuidado. Cuidado com o dente do zíper pra parte que vai ficar pra fora. Então, você coloca ele sempre na direção da onde ele precisa ficar. Como eu coloquei um pouquinho a mais o zíper, eu venho com o cursor levemente pra cá, coloco ele pro lado de fora, só pra me facilitar ao usar ele sem precisar ficar movimentando o zíper para um lado e para o outro, certo? Então agora é só passar uma costura aqui e seguir em frente, rebater tudo isso igual a gente sempre faz. Bora lá! Feito isso, eu venho com a parte de cima e essa parte aqui desse bolso eu coloquei uma manta R2 para ficar bem firme e proteger o seu tablet, tá? Então, manta R2 para proteger a telinha do tablet. Eu tô com a parte de dentro, eu vou colocar o lado de cá. Vejam o posicionamento certinho, para ele não ficar errado na hora de montar. Então, olha, aqui, tá vendo? Do lado tem que estar alinhado o de cima com o de baixo, tá bom? A mesma coisa a gente faz com o de trás, certo? A gente coloca aqui, ó. E vai alfinetando. Por que eu botei a manta R2? Porque eu me preocupei de ter um caderno do outro lado e ficar o arame batendo na tela do tablet. Então, quando eu montei, eu me preocupei em colocar. No projeto que a gente viu, que a seguidora nossa mandou, ele não tem, tá? Ele é só tecido. Então, fica a seu critério se você quer colocar ou não a manta R2 no bolso do lado esquerdo, certo? Agora eu vou passar aqui, ó, uma costura e vou novamente rebater. Bora lá! Feito isso, ó, o zíper já tá aqui. Pra gente poder refilar toda a volta, eu vou passar uma costura pra prender a parte da frente com a parte de trás e seguir em frente. Bora lá!
Tudo ok, já prendi ele em toda a volta. Agora chegou a hora de refilar, ou seja, de tirar esse excesso que ficou, que realmente eu pedi para vocês cortarem um pouco, vão cortar um pouco maior, para poder ficar direitinho na posição que a gente precisa. Vamos lá? Esse bolso aqui já tá pronto. Aqui a gente só vai colocar a parte de trás, ok? Para finalizar. E esse bolso aqui já está pronto. Vou colocar aqui. Alfinetei para prender o bolso. Ele tá todo alfinetado. Agora já tá pronto. A gente vai deixar de lado. E vamos fazer o bolso deste lado aqui. Então, eu tenho aqui... Lembrando que a gente precisa, de qualquer forma, verificar a dimensão. Por quê? Para não correr o risco dele ficar torto, né? Então, eu vou fazer daqui até aqui 7 centímetros. E vou prender. Opa! Daqui pra cá, 7 centímetros. Vamos subir um pouquinho. Ok? 7 centímetros. Vou prender. Prendi dos dois lados, eu venho aqui embaixo e vou fazer a mesma coisa. Eu vou prender ele bem aqui. Quando a gente está trabalhando com esse tipo de malha, de material, né, com essa furação, pode ser tanto esse filó grosso quanto o hortela vôlei, você vai costurar com o ponto 1,8, ok? Então você coloca 1,8 na sua máquina, ela vai sobrar um pedacinho e a gente vai, já faço de propósito, e a gente vai costurar ela aqui. Ó, a gente já tá com ele todo preso, todo por igual. A gente vai passar uma tesoura em volta, ou eu vou botar na minha mesa de corte e vou passar um refile bem aqui, para me facilitar. Tá todo com o processo todo direitinho na hora de montar a parte final. Bora lá! Já estando pronto, eu vou reservar essa parte e eu vou montar essa parte aqui, que é a parte principal, onde tem o tecido que eu passei, tá? Eu passei esse tecido. Como esse tecido ele não é 100% algodão, eu fiz algumas experiências. Qual era o limite dele, como que o ferro poderia chegar numa temperatura onde não queimasse. O importante é que você deixe o ferro, na hora de passar para a manta R2, você passe com o ferro na temperatura algodão. Ele não pode estar passando dessa temperatura, porque senão ele vai grudar. Então usem a temperatura algodão. Eu fiz várias experiências, porque é a primeira vez que eu estou trabalhando com esse tecido aqui, esse tipo de tecido, porque foi feito, a textura dele é igualzinha, ó, a gente tem aqui um tricoline, 100% algodão. E a gente tem esse tecido. A diferença qual é? Nenhuma. Não tem nenhuma diferença. Então o tecido da Five Looks, ele é perfeito, ele é diferente, ele é exclusivo e vocês vão poder ter uma variedade de estampas que a gente não tem no mercado. Então essa é a facilidade de que a gente tem sempre parceiros com produtos diferentes e que esse material vai ficar super legal. Então, nesse tecido da Five Looks, você pode passar na temperatura algodão do seu ferro, ok? Então, eu já passei duas partes, ok? Já passei duas partes do tecido estampado na manta R2, ok? Aqui atrás tem uma manta R2.
Agora eu preciso começar a montar essa parte, tá? O que eu vou precisar fazer? Bom, agora a gente tem aqui o bolso da frente. A gente tem um tecido de tricoline já na manta. Eu passei uma costurinha bem pequenininha em volta. Eu tenho aqui um tecido pro interno, 2 tiras para fazer com zíper e um zíper. Tudo isso tem no molde, ok? Eu vou começar fazendo aqui o zíper, ok? Para facilitar. Então eu pego a tira onde tem a manta R2 e vou colocar ela bem aqui. E a outra pra cá, certo? Coloquem certinho e costure. Eu fiz um vai e vem 3 vezes pra facilitar e ficar bem preso. Agora eu venho aqui venho do lado de cá, ok? E do lado de cá. A gente tá fazendo a parte do bolso que vai dar o volume ao bolso. Confere pra ver se ele tá tudo ok e vamos costurar. Assim, ele vai ficar com essa parte aqui, ó, que seria do acabamento dela, aqui pra dentro, ok? Só pra gente poder entender por que a gente fez isso, tá? Agora, eu preciso colocar ele bem aqui, ok? Entenderam como é que é? Vou botar essa partezinha aqui atrás e vou centralizar toda a peça. Ok? Eu apenas vou dar aqui um cortezinho do lado, de um lado e de outro. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai centralizar ele bem aqui, tá? E é só dar um cortezinho que a gente consegue, ok? E aqui, por que eu cortei de um lado e de outro? Porque a gente vai precisar centralizar ele na parte externa. Então eu venho aqui, ó, eu vou colocar essa parte aqui, o dente, pra dentro dessa parte aqui, tá? E aí eu vou colocar esse aqui por cima, tá? Então o que eu vou fazer pra me facilitar? Eu vou alfinetar. Aqui, ó, quando chegar na curvinha, a gente faz uns piques nele em toda a volta. Dá pra ver? Dá, né? Pra ele fazer o caimento aqui do lado, tá? Não, ele não faz esse movimento aqui, ó, de quebrar pro lado. E aí você coloca um alfinete bem na dobrinha, certo? E vai que vai. Vai colocar em toda a volta. E quando chegar nos cantinhos, você vai fazer esses piques aqui, ó. Só no zíper, tá? Pra poder encaixar ele no cantinho. E aí, então, em todos os cantinhos você vai fazer a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Já feito isso, tá? A gente vai vir costurando em toda a volta. Bora lá.
depois a gente coloca o forro. Mas eu vou fazer isso para não ter que colocar em nenhum momento o viés, tá? Então façam isso para poder movimentar. O que você vai fazer? Você vai segurar bem o zíper e vai fazer a costura em toda a volta. Quando for aqui no cantinho, você vai vir... Deixa eu pegar. Eu tenho uma ferramentinha. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Você pode pegar um palitinho, você pode pegar a tesoura japonesa, que é bem baratinha. Eu tenho esse acessório de costura, que você encontra em casa, que vende produto pra couro, tá? Porque aí, o que eu faço? Eu seguro a costura bem aqui, ó, pra não machucar meu dedo. Se por acaso a agulha bater, não vai bater no meu dedo, ó. Tá vendo? Eu vou segurando ela em toda a volta. Então esse acessório, ele ajuda a segurar o tecido. Ele tem tipo uma boa ponta. Ó. E aí você consegue ter domínio sobre a peça, tá? Se você encontra ele em casas que vende produto para couro, para quem vende bolsa, né? Então acha fácil. Só ir virando. Ele é um bolsinho pequeno. É um bolsinho que vai fazer... Ó, aqui sempre nas curvas é mais difícil. Então, o que a gente faz? A gente aperta ele, arruma e aperta. E agora vira, tá? Porque senão a gente não consegue. Vamos lá. Agora o cursor tá aqui, né? Do zíper tá aqui. Eu seguro ele e puxo ele pra cá. Eu aperto novamente. Aí a minha agulha tá aqui. Eu venho com o cursor de volta pro lugar. Porque aí não tem problema de passar por cima e sair errado. Peraí que soltou aqui a pontinha do alfinete. Ó, segurando, tá? E vou rodando pra poder costurar na mesma posição em todos os lados. Ok? Aqui, ó. Ele vai ficar assim. Certo? Vai ficar desse jeito. É um bolsinho só pra colocar assim celular ou alguma coisa que você queira bem pequenininha, tá bom? E aí eu volto aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou vir prendendo esse... Vou deixar só um espacinho aberto. Agora eu venho aqui, ó, eu alfineto. Vou alfinetar nas 4 partes. E aqui do lado eu vou deixar aberto pra poder virar ele, ok? E aí no final ele vai ser autocosturado. Deixa eu passar um ponto invisível no finalzinho. Vamos arrumar aqui. Vamos botando aqui por cima mesmo, tá? Ó. Todas as partes tem que estar ok pra você poder costurar. Aonde tem o alfinete azul, a gente não vai... Nesse lado a gente não vai costurar, tá? A gente começa costurando ali e aí deixa um espacinho onde tem exatamente o zíper, que é a parte mais difícil, né? É mais fácil pra gente poder controlar.
gente arruma todo ele. Ele vai ficar com essa parte aqui aberta, né? Essa parte aqui tá aberta. A gente vem aqui e dá um pontinho invisível nele, nessa parte aqui, onde ficou aberta. E aí a gente dá sequência montando ele no projeto, tá? Ele vai ficar bem bonito mesmo. Vamos lá. Feito isso, a gente já tá com ele aqui pronto, ok? Agora a gente só precisa colocar essa parte agora na parte da frente. Na parte da frente, a gente vai fazer as marcações, que a gente vai colocar esse bolsinho bem na frente, tá? Em um dos lados, ele vai ficar bem na frente. Então, eu preciso marcar com o mesmo molde que eu usei para fazer esse material. Eu tenho que marcar esse tecido aqui, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar ao meio, só pra gente poder entender como que vai fazer. Tem aqui o papelão, ok? E eu tenho o centro que eu dobrei o meio na altura e na largura, na horizontal e na vertical. E eu fiz a mesma coisa com o meu papelão, tá? E o centro é bem aqui. Ok? O que que eu vou fazer? Ó, eu vou passar uma caneta aqui só pra vocês poderem passar uma caneta em volta, com cuidado. Tô marcando aqui com força pra que vocês possam ver. Viram? É aonde tem que bater esse meu material, tá? Ele vai ficar em toda a volta. Para colocar o viés, eu vou fazer um corte aqui na diagonal, ou assim, tanto faz, como você acha melhor. Eu sempre coloco a parte menor para cima. Eu vou abrir, vou costurar aqui em toda a volta. Vou começar por baixo, que fica melhor. Então, eu abri aqui, vou costurar em toda a volta e depois eu vou fechando, já aplicando ali direto, ok? Vamos lá. Terminei a costura, eu dobrei todo pra dentro, tá vendo? Eu dobrei, ó, ele tava assim, né? Aí eu vim com ele pra dentro, toda a volta, ok? Coloquei, no caso eu coloquei os alfinetes pra poder casar com essa parte aqui, tá? Porque o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele totalmente no centro, tá? E aí eu vou, acho que dá pra vocês verem, ó. Eu vou vir alfinetando, só pra que vocês possam entender, bem em cima dessa minha linha que eu fiz da marcação, tá? Tô vendo a linha aqui? Então eu venho com essa parte aqui, ó, puxando, eu tiro. Por que que eu coloquei esse viés nele? Porque o que que acontece? Para não ter risco de ficar uma peça feia, com acabamento feio, a gente faz um trabalho bonito, né? Vamos fazer um trabalhinho bonito. Então, a gente se preocupa em fazer toda a peça. Bom,
Já feito isso, eu vou passar uma costura em toda a volta. Você deixa, faz 1 milímetro pra dentro, né, da linha que você marcou. Faça com uma caneta aqui e apaga depois. E vamos lá. É só passar uma costura bem rentezinha mesmo. Você pode passar até 2 costuras se quiser. Passem uma costura bem firme. Ó, já tá pronto esse bolsinho, tá? Já fez o acabamento daqui de dentro, tá bom? Certo? Ok? Esse aqui já tá feito, tá? Agora a gente vai colocar o zíper pra aplicar nessa peça aqui, nessa parte aqui, ok? Vamos lá. Bem, agora nós vamos fazer o seguinte, colocar aqui, bem no centro, ok? E aqui, no zíper que vai pra parte externa, opa, coloquei errado, no lado de cá. O zíper que vai pra parte externa, tá? Pra fechar essa minha case. Eu vou explicar uma coisa aqui pra vocês, deixa eu só costurar que eu vou mostrar uma coisinha pra vocês que vocês vão poder fazer. Ah, deixa eu costurar primeiro. A gente vai passar uma costura bem aqui. Ó, aqui, eu prendi aqui, né? Agora eu venho aqui e vou prender bem aqui. Ok? Vamos lá. Seguinte, vai sobrar um pouco para cada lado. Vocês vão refilar. Aí, o que a gente vai fazer? Deixa eu rebater aqui para mostrar para vocês. Eu vou dar uma dica para vocês. Rebati aqui, ó. E aí a gente refila aí. Ó. Olha só o que acontece. Eu coloquei 2 cursores para ele abrir para um lado e para o outro. Mas a minha preocupação é que tem gente que compra essas cases, quer colocar muita coisa, né? Então, o que você vai fazer? Ah, Maria, eu quero aumentar, não quero ficar só na opção do zíper. Vamos dizer que você queira aumentar mais 5 centímetros. Você vai jogar 2,5 pra cá e 2,5 pra cá, de largura. E aí, você vai pegar a dimensão do zíper que já tem lá no nosso molde. Vamos dizer, aqui tem
Não sei. Tem 75. Você vem com 2,5 por 75. 2 vezes. Isso vai representar tecido externo, tecido interno e a manta. Sendo 2 vezes, porque 2,5 para um lado e 2,5 para o outro. Aí você vai medir o final. Quanto que deu aqui no final, você vai fazer uma tira aqui para baixo com o tamanho que já tem, mas só alargando. Então, se você quiser fazer essa parte aqui mais larga, você pode fazer. Então, isso aqui é uma dica, um pulo do gato que você pode fazer tranquilamente, tá bom? Então, aqui, só pra ficar bem firme, eu vou vir aqui, ó, na linha do zíper e vou passar uma costura pra poder tirar o tecido que sobrou. Vamos lá. Então, você não precisa se preocupar se você tem... Ah, a Maria fez só desse tamanho. Você pode fazer o que você quiser. Mostra a sua capacidade que você tem de pensar em fazer mais largo, né? É seu critério, tá? Aqui eu vou dar um corte ou passar na mesa de corte para poder refilar. Vamos lá. Então, olha. O que eu vou fazer aqui? Com cuidado para ele ficar para fora. Eu vou vir aqui, ó, que eu fiz um corte, que é o meio, né, da altura. E aqui também tem um corte. Eu vou fixar ele em toda a volta. Igual eu fiz aqui, tá? Eu vou rodear ele todinho. Ok? Aqui, ó, você pode quebrar a virada do zíper, ó. Agora, ó, eu já alfinetei ele todo em volta, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai costurar nele toda a volta. E aí, a gente vai colocar o quê? A parte do zíper, aqui em cima, a gente vai colocando os bolsos de dentro. Depois eu vou mostrar. Vamos costurar esse aqui primeiro, pra ficar mais fácil. Bora lá. Ó, já fiz, tá? Já costurei ele todo em volta, tá vendo? Toda a volta. Agora eu preciso fazer esse lado aqui, tá? Com a divisão do meio. Tá vendo? E aí, eu vou alfinetar. Certo? Vou passar em toda a volta. Tá bom? Vocês podem fazer por aqui ou por cima, o que acharem melhor. O importante é que você alfinete ele e fique perfeito, tá? O importante é isso. Não esqueçam que nas beiradas tem que fazer esse movimento aqui, ó, tá? Pra poder acompanhar essa curva que tem aqui. Eu boto bastante alfinete pra me controlar bem, tá? Confere ele.
e vai rodeando ele todinho. Depois é só passar a costura igualzinho você fez no outro. Tranquilamente, sem desespero, para poder dar certo. Não é difícil, mas também não é tão facinho assim. Só você prestar atenção e seguir. Uma outra coisa que eu quero falar pra vocês. Algumas pessoas me mandaram umas mensagens sobre medidas. Gente, a gente faz um molde perfeito. A quantidade de produto que tem que cortar de tal material, é só acompanhar o vídeo e ver a quantidade de material que você precisa cortar. E medida, tem medida de tudo, sabe? Então, não adianta ficar nesse desespero de ficar mandando mensagem. Ah, você tem que falar o tempo todo no vídeo quais são as medidas. Não vou falar. Sabe por que eu não vou falar? Porque eu faço um molde perfeito para que vocês tenham as medidas certas. De repente, durante o vídeo, eu tô preocupada em explicar esse material aqui pra vocês, né? Então, eu não vou ficar me preocupando com medida aqui. Se a gente faz o molde com as medidas, é pra você acompanhar, né? Não adianta você ficar me mandando mensagem, ah, porque você tem que fazer. Não vou fazer. Não vou fazer porque isso é preguiça de abrir o molde e olhar as medidas, né? Então, esse tipo de material você tem que ter precisão no que faz. Não é simplesmente eu lançar as medidas aqui, eu digo uma medida errada, pronto, dá tudo errado. Não é isso que eu quero. Quero que vocês aprendam a fazer. Tá? Então, não adianta ficar me mandando mensagem, ah, coloca as medidas. Não vou colocar. A medida está na descrição do vídeo com o molde. Vamos fazer as coisas certas para que a gente não fique voando. De repente eu falo uma medida errada, pronto, dá tudo errado. Aí, claro, vou me sentir culpada. Então não adianta me mandar mensagem pedindo medida porque eu não vou dar. Se você quiser a medida, você vai baixar. Ou você baixa, ou você copia no seu caderno, o que você achar melhor. Hoje em dia é muito difícil não ter uma lan house ou alguma coisa para imprimir. Então não tem desculpa. Vamos lá. Bom, aí agora eu vou colocar frente com frente. E aí eu vou costurar aqui, ó, tá vendo? Nesse lado de cá. E aí a gente vai alfinetar em toda a volta, igual a gente fez no outro, né? O processo é igual, em toda a volta e deixar um espaço pra poder virar. Bora lá. Já alfinetado, ó, todo alfinetado. A gente vai passar a costura em volta e depois virar ele, tá certo? Lembrando que essa aqui é a parte de dentro, né? Vamos deixar ela aberta para poder virar essa parte, né? Vamos começar então por aqui. Ok? Vamos lá.
Agora a gente vai rebater esse lado, que é um pouquinho mais grosso, então tem um pouquinho mais de cuidado. E vamos lá. Terminado, ó. Agora a gente vai passar essa peça, ok? E aí, ó, como é que ela fica. Opa! Quando ela tá cheinha, fica bem bacana. Ó. Agora é só passar ela, arrumar. Ela vai ficar bem bacana. Com bolsinha aqui na frente. Tá? Bolsinha aqui na frente. Vou passar ela. Volto já pra mostrar pra vocês. Ó, já passei ele, ó. Coloquei aqui só alguns acessórios pra que vocês possam ver como é que fica. Você pode estar colocando o tablet aqui dentro. Ó, como é que fica aqui dentro, ó. Todo forradinho, bonitinho. E aqui eu botei um caderninho aqui dentro, espaço para colocar caneta, para colocar calculadora, o que você quiser. Aí é só fechar. Tem aqui na parte de fora, ó, 2 zíperes aqui. E aqui na parte de fora vai ficar um lugarzinho para você colocar dinheiro, para colocar telefone, aí fica a seu critério, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de avaliar o vídeo e de se inscrever no canal. Um beijo, amo vocês demais e até a próxima!